Olá, tudo bem com você? Olha só, vou começar com três perguntas hoje. Como você lida com seu dinheiro? Tem conhecimento sobre investimentos? Faz um planejamento a longo prazo? Bom, eu sou a Mafelo Bisotto e hoje eu vou bater um papo com a Lone Battisti, que é diretora da Guide Life, sobre educação financeira. Ela já está aqui comigo. Tudo bem, Lone? Oi, Maria Fernanda, tudo bem e você? Prazer estar aqui. Tudo ótimo, o prazer é meu em falar sobre esse assunto tão importante, né? Bom, para começar, Guide Life é o braço de planejamento financeiro da Guide Investimentos, né? Você pode contar um pouquinho sobre como funciona essa área, qual o trabalho de vocês? Perfeito. Vou tentar encurtar bastante, assim, quando pede para me contar um pouco da história, porque a história é longa e eu sempre emendo um Desafio. pouco de como chegamos até aqui, é um baita desafio. Mas, resumindo bem a história, eu cheguei aqui em 2016 trazendo a Guide Life como essa empresa de planejamento financeiro e aí uma plataforma por onde os nossos assessores podem oferecer para os seus clientes uh, previdência e produtos de seguros de vida. E também nós temos um CNAE de educação financeira. E nós praticamente nascemos como educação financeira, porque lá atrás, quando eu entrei em 2009 no mercado, não tinha como a gente falar de investimentos através da assessoria de investimentos, éramos uma empresa de assessores de investimentos, e não tinha como a gente falar sobre investimentos, atrair novos investidores sem ministrar palestras, cursos sobre aprenda a investir seu dinheiro, como se organizar financeiramente, aprenda a investir na Bolsa de Valores. Isso em 2009, um cenário muito diferente do que nós temos hoje, com pessoas com menos conhecimento ainda sobre os intermediários financeiros, as instituições financeiras. Então, nós realmente precisávamos ensinar o brasileiro como investir. Então, nascemos praticamente como educação financeira, chegamos na Guide em 2016, onde encontramos uma corretora com a mesma filosofia de trabalho que nós tínhamos, que era de levar prosperidade para todos os brasileiros. Então, chegamos aqui e a nossa área hoje é responsável, tem dois chapéus aqui dentro. O primeiro, que é a Guide University, que é responsável pela qualificação e a formação dos nossos assessores de investimentos, de toda a rede da Guide, e agora também responsável, olhando para fora e olhando para a educação financeira na formação de investidores. É engraçado, porque isso parece que é um assunto que está agora mais em voga, né? Eu queria saber uma coisa, você acha que a pandemia foi algo que despertou o interesse do brasileiro por ter mais educação financeira, por pensar melhor no dinheiro, enfim, numa reserva ou no futuro? Quando eu penso em pandemia e educação financeira, eu penso em duas coisas. O susto que a gente tomou com o início dessa pandemia, né? E foi um baita susto, uma crise que a gente nunca viveu, a nossa geração nunca viveu. Foi algo totalmente inesperado e que balançou muito, com todo mundo, com o mundo inteiro. Então, o susto ele já nos trouxe um aprendizado. O primeiro aprendizado com o susto foi a necessidade de reserva de emergência. E todo mundo percebeu, né? Infelizmente, assim, muitas famílias sofreram perdendo os seus empregos e não tinham como se sustentar, exatamente porque a gente chegou nesse nome que ficou tão famoso aí durante, principalmente o início dessa crise, que era a reserva financeira, a reserva de emergência. Para situações como essa, em que algo realmente fora do esperado acontece, como é que você vai conseguir garantir um período ali de mínimo de sobrevivência? E aí começou-se muito a se falar em reserva de emergência. Então, eu entendo que o susto, ele, em situações tão adversas, ele também nos ensina. Aliás, isso para a vida, né? Não é só para a educação financeira. As situações adversas, elas nos ensinam, né? Nós aprendemos muito mais quando estamos com alguma dificuldade do que quando estamos comemorando alguma coisa. Primeira coisa, então, pandemia e independência financeira ou educação financeira. O segundo ponto foi as pessoas estavam em casa. As pessoas tinham mais tempo, não tinham mais o trânsito, né? Não tinha mais o deslocamento e sobrou tempo.
Então, as pessoas começaram não só a buscar o tema investimentos, mas qualquer tema relacionado a seu crescimento pessoal. Então, se a gente vai buscar aqui algumas pesquisas, a procura por cursos de diversos mercados, isso aumentou bastante, porque as pessoas queriam evoluir, queriam progredir, estavam procurando investimento e conhecimento para si. E dentro desse tema da procura por cursos, por esses temas variados, veio também o tema investimento. E as pessoas, sim, começaram a investir, a buscar mais informação para entender melhor como funcionava isso, para entender melhor como se organizar financeiramente e para entender melhor onde conseguiriam aplicar o seu dinheiro para que tivesse, então, uma rentabilidade, pensando no presente, pensando em uma situação emergencial, mas também pensando no futuro. Junto a isso, a gente também vem já há alguns anos com um tema paralelo, que é o da Previdência Social, né? A questão do INSS, ninguém mais vai conseguir se aposentar, então as pessoas começaram, isso tudo em conjunto, né? Eu imagino que essa seja a motivação por essa procura pelo tema educação financeira ter aumentado. Ninguém mais vai conseguir se aposentar realmente com a Previdência Social. E aí? O que a gente precisa fazer? E precisa ser agora. Eu preciso aprender agora. Eu preciso me movimentar agora. Eu preciso fazer algo diferente agora. Senão eu não consigo construir nada para o futuro. Então, o que eu vejo, olhando para trás, né, já agora olhando para o retrovisor, o que eu vejo um pouco do movimento aí de 2020 foi isso. Foi toda essa crise nos trouxe esse aprendizado. E eu espero que realmente o brasileiro continue nesse caminho, buscando esse aprendizado, porque não tem outro jeito de se chegar na sua prosperidade financeira que não sendo um gerador de renda e aprendendo o que fazer com essa renda. Acho que esse é o caminho. Tomara que seja um caminho sem volta mesmo, Lone. Bom, trazendo dados, né? Teve esse movimento todo em 2020, mas isso é relevante ainda para uma mudança de ranking? Por exemplo, eu vi aqui um último dado que o Brasil está na posição 74 de 144 países no ranking de educação financeira, isso segundo uma pesquisa da Standard & Poor's. E ele fica atrás de países muito pobres, né? Como, por exemplo, Madagascar. Então, eu queria saber o que significa esse número. Você acha que esse movimento pode mudar? Pode mudar, já por algumas iniciativas. Bom, pelo crescimento também de profissionais falando sobre investimento, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Também pode mudar pela inclusão do tema nas escolas, principalmente escolas públicas também. Mas pensando nesse número e pensando, né, por que o Brasil está tão atrasado nesse tema, no tema investimento ou no tema educação? Olhando para o nosso histórico, a gente tem um histórico muito turbulento com relação à inflação muito alta. Nós vivemos, acho que, meio século tentando estabilizar a inflação, com inflação. Eu não sei se você é dessa época, mas eu me lembro quando criança, que meus pais, meus avós iam para o supermercado e falavam que, né, o arroz estava em um preço, de repente, de tarde já estava outro preço. Era aquela remarcação de preço em um único dia, tentando conter essa inflação. Inclusive, os meus pais, eles pensavam até em investir mais em dólar, porque a nossa moeda era tão instável, né? Perfeito. Essa era, né, toda essa... A nossa inflação estava desestabilizada porque não tínhamos uma moeda forte. Então, nós vivemos um bom tempo nesse cenário. E, claro, isso moldou a cultura de uma população. Quando surgiu o Plano Real, a gente, enfim, conseguiu uma moeda forte e estabilizou esse cenário de inflação. Então, nós temos pelo menos 26 anos, mais ou menos, de uma moeda que trouxe essa estabilização da nossa inflação. Você falando em dólar, eu me lembro dos meus avós comprando dólar e guardava eles deixavam no guarda-roupa, eu me lembro disso pequena, eles colocavam no bolso do blazer, minha avó.
guardava no bolso do blazer, porque era economia, era dólar. Precisava de uma moeda forte. Ainda precisamos, né? Na situação que ainda vivemos, ainda é importante diversificar também em moeda. Isso continua. No entanto, naquela época, era realmente uma necessidade, né? Você não tinha outro caminho, porque a gente não tinha uma moeda que nos representasse. Hoje nós temos o real, apesar dos seus altos e baixos, mas olhando para trás, foi ele que trouxe essa estabilização da inflação. Então, nós fomos moldados nessa cultura de inflação muito instável lá atrás e como as pessoas conseguiam se organizar financeiramente se elas não sabiam, elas sabiam até quanto ia receber, mas quanto elas iriam gastar. Como é que se cria uma cultura de educação financeira ou de organização financeira num cenário tão instável como esse? Então, eu acredito que essa nossa posição tão baixa, né, em relação a outros países, e aí próximos a países tão pobres, é exatamente pela nossa cultura, pela cultura que a gente carrega. No entanto, eu acredito que nós já estamos fazendo a diferença. Já tem uma geração mais nova, e eu tenho um filho de 17 anos, e ele já é interessado, e aí, imagino, espero que não seja só pela minha influência, mas ele sozinho, ele abriu conta, ele investiu o dinheiro dele, ele começou a olhar o mercado, a acompanhar algumas ações, a acompanhar algumas notícias, e os amigos dele também. Então, a gente já vê uma geração nascendo com uma cabeça diferente, pensando em investimentos, ainda não são geradores de renda, né, mas recebem lá a sua mesada, mas já pensam, já tem essa ideia de que eu não vou gastar tudo, né, eu não vou comprar tênis de marca, não vou comprar roupa de marca. Espera aí, deixa eu colocar meu dinheiro aqui para investir, deixa eu aprender, porque eles também aprendem na experimentação. Então, a gente já vê algo acontecendo quando eu olho para o meu filho e quando eu olho para os meus pais. Os meus pais são ainda da cultura lá de trás, de toda essa instabilidade, e para eles investimento é terra, é tijolo, é imóvel. Não, mas está aqui, eu estou vendo, isso aqui não varia tanto. É uma cultura, mas nós estamos mudando isso. E eu espero que com essa inclusão do tema educação financeira nas escolas, a gente realmente vai fazer uma diferença e a gente vai ter uma geração muito diferente, uma geração muito mais consciente quanto a isso. Legal. E falando, então, de educação financeira nas escolas, né? Agora ela passa a integrar a Base Nacional Comum Curricular. Qual que é a importância desse feito? Está dando certo? E aí eu queria também pegar o gancho para uma outra pergunta. Hoje a gente tem tanta informação na internet, a gente vê muita gente, assim, esses influenciadores, né? Trazendo aí as informações que às vezes podem ser muito legais, mas também pode ser um tiro no pé, né? Então é importante seguir pessoas ali de confiança. Perfeito. Então, falando aqui de dois temas, a importância, o gancho aí, a importância da inclusão desse tema nas escolas é dessa esperança da gente conseguir uma geração que entenda que, primeiro, precisa ser geradora de renda. A gente precisa estimular a nossa geração a trabalhar e gerar renda. Esse é o capital humano. Sem isso, não tem riqueza. Sem isso, não tem patrimônio. Sem isso, ninguém se aposenta, né? Não existe patrimônio financeiro não existe capital financeiro sem o capital humano inicialmente. Então, é necessário gerar renda. É importante, apesar, né, de ser, de novo, a gente sempre aprende com coisas ruins. Apesar de ser algo realmente muito ruim, essa questão previdenciária, e a realidade está aí, ninguém se aposenta mais pela Previdência Social, mas essa ideia de que, lá atrás, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar e vou me aposentar por tempo de serviço ou vou me aposentar por idade e está tudo bem. Então, vou pagar anos e anos uma aposentadoria enquanto eu sou um gerador de renda, enquanto eu tenho uma força ativa, e depois eu não vou fazer mais nada, eu vou viver dessa renda, porque, enfim, eu paguei muitos anos. Isso trouxe um rombo absurdo, que foi aonde a gente chegou. Essa geração está chegando também já para entender que não tem almoço grátis. Não adianta. Se você não fizer a sua parte, se você não gerar a sua renda, se você não se qualificar, se você não aprender tanto uma profissão para si, para que você seja muito bom naquilo que você faz,
e ganhando dinheiro você saiba o que fazer com esse dinheiro, você vai ter que trabalhar até você morrer. Então, essa geração já está vindo com essa mentalidade diferente. Somar sem contar, isso... desculpa até te interromper aqui, que surgiu aqui, sem contar que a pessoa de 60 anos hoje é bem diferente do que aquela muito tempo atrás, né? Antes era aquela coisa, 60 anos, me aposentei, estou ali dentro do meu aposento, não faço mais nada na vida. E a gente vê que hoje não é assim, pessoas de 80 até 90 anos estão aí bem ativas. Estão trabalhando, querem trabalhar, mas olha que interessante. Aí você está me puxando para outro gancho aqui. Depois Ó. a Eu gente falo volta. muito, hein? Eu falo muito. O que é interessante? Quando a gente fala, quando eu falei aqui em aposentadoria, ou posso falar em independência financeira, é interessante a gente entender isso. Quando a gente fala, você não precisa, pode né, trabalha e depois você não precisa fazer mais nada. No entanto, tem pessoas que querem continuar trabalhando. Não é uma necessidade, mas querem continuar trabalhando. E sim, pessoas aí com 70 anos ainda estão em pleno vigor. A nossa expectativa de vida aumentou e as pessoas estão envelhecendo melhor, com mais qualidade de vida. Então, ainda tem uma força ativa de trabalho e querem fazer isso. No entanto, é legal, eu me imagino, tá, Maria Fernanda, me projetando. Cara, eu quero parar de trabalhar. Antigamente eu falava, não quero mais. Não, pelo amor de Deus, se eu parar, eu vou morrer. Agora eu quero. Gente, eu quero. Mas o que é parar de trabalhar? Parar de trabalhar é um momento em que realmente eu posso parar de trabalhar. Ou, se eu quiser voltar a trabalhar, é porque eu quero, e não porque eu necessito trabalhar. E aqui, quando a gente chega nesse momento, a gente sabe que a gente atingiu a nossa independência financeira, onde eu escolho trabalhar a partir dessa minha idade. Eu escolho, é uma escolha e não uma necessidade. E eu espero que com a educação financeira, e aí voltando ali para as escolas, a gente consiga uma geração pensando nisso. Eu quero chegar, vou olhar lá para frente. Mas eu não quero parar de trabalhar. Tudo bem, pode continuar trabalhando, mas eu espero que essa geração chegue, e a nossa também, que a gente chegue lá na frente, mas com a escolha de dizer eu quero ou não, e não por uma necessidade. Porque quando a gente chega por uma necessidade de continuar trabalhando, eu imagino que a vida fica muito mais difícil e você desfruta pouco. Então, olha, né, que interessante isso. Olha o que faz a educação financeira na vida das pessoas. Ela transforma o presente e ela define o futuro das pessoas. E a gente só consegue chegar nessa definição de futuro se a gente aprender agora. E não tem jeito, né? Tem que aprender. Ontem eu estava fazendo uma live aqui com os nossos assessores, falando do lançamento de uma plataforma nossa de educação financeira, e aí eu comentei sobre essas escolhas que a gente acaba fazendo, e sobre esse caminho que exige esforço, né? E às vezes, por exigir esforço, as pessoas, apesar de saberem que ele é necessário, às vezes não querem fazer. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Igual dieta. E aí eu usei a analogia, igual dieta. A gente quer ser magra, bonita, ou sarado, né? Tá tonificado. Mas cadê fazer dieta? Mas cadê ir para academia? Na segunda-feira. Agora eu vou, mas na segunda eu começo, né? E com educação também, porque educação, né, você parar, destinar um período do seu dia que já é tão corrido, ou não, ou você não quer fazer nada, só quer ver Netflix, tudo bem, mas você destinar um período do seu dia para você sentar, se dedicar, esquecer de todo o restante, prestar atenção, é esforço. Muita gente quer o troféu, mas muita gente não quer passar pelo caminho. Mas eu espero que a inclusão da educação financeira na escola e com o nosso trabalho também, eu também me sinto uma agente de transformação da mentalidade do brasileiro. A gente se coloca como uma empresa que vai realmente mudar a forma como o brasileiro aprende. Eu espero tornar essa jornada muito mais estimulante para que as pessoas não pensem em educação, em ensino, como algo que eu tenho que me esforçar. Não, mas como algo que seja realmente muito engajador e muito motivacional. E a gente consegue fazer isso. E aí você falou sobre o influenciador,
E a gente Isso, porque a foi gente interessante sabe você que tocar. a Guide é uma empresa confiável, mas tem muita gente que acaba seguindo influenciadores e seguindo as dicas aí, pode até perder bastante dinheiro, né? Pois é, pode perder bastante dinheiro. Bom, toda hora, né, a gente ouve nos jornais, principalmente domingo à noite, não está sem fazer nada domingo à noite, naquele dia que vamos assistir televisão, de repente você ouve, estourou uma pirâmide financeira em tal lugar, uma pirâmide financeira, e fulana de tal, e a atriz fulana, e o jogador caiu no golpe. Aí, às vezes, a gente fica refletindo, né? Cara, a gente achava, né, antigamente, que o brasileiro ele era conservador. Não, o brasileiro ele é conservador. O mineiro, falar de investimento aqui em Minas, a gente tem assessor lá. Não, o mineiro é desconfiado, o mineiro tem medo. Não tem nada, tem nada. Depois a gente descobriu, que a experiência nos trouxe, que o brasileiro ele não é conservador. Ele quer o atalho, ele quer o caminho fácil. Então, qualquer promessa e qualquer pessoa que venha com fluência, falar muito bem e que convence as pessoas, porque sabe como falar. As pessoas, nós somos seres emocionais. Então, alguém que consegue se comunicar corretamente com quem toma a decisão, que é com o nosso cérebro mais interno, que é o lado que toma a decisão, não é o responsável pela fala, é o cérebro límbico. Esse que toma a decisão, se alguém sabe se comunicar com o cérebro límbico, ele já está falando com quem toma a decisão. E essa pessoa vai, não, mas eu gostei de fulano, porque fala bem, porque, olha, ele me mostrou a carteira de outra pessoa que está ganhando 50% ao mês, né, de rentabilidade. Então, eu vou também, aí vem a prova social. Então, as pessoas querem atalho, mas não existe atalho. E aqui está o perigo. A gente falou de pandemia ali no começo, e aí fazendo um link de pandemia e influenciadores. A gente também viu diversos influenciadores surgindo nesse período. Por quê? As pessoas estavam em casa. Cara, como é que eu vou me comunicar com o meu público, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou sobreviver? Cara, eu preciso vender curso. Eu preciso gerar conteúdo na internet. Eu preciso não sei o quê. Tráfego pago. Pá, pá, pá. Então, surgiu um monte de gente, né? A internet e as redes sociais acabaram democratizando toda essa exposição de novas pessoas falando sobre qualquer tema. Tem pessoas aí vendendo consultoria, que eu já vi, consultoria financeira, sem ter uma certificação, se colocando como consultores financeiros sem passar por uma certificação. E tem muita gente que está indo atrás. Só que as pessoas já estão espertas. A gente percebeu isso. E aí, dividindo um pouquinho, já eu falei que eu falo muito, dividindo aqui um pouquinho com você, dividindo um pouco com você, a gente fez uma pesquisa no mês de março desse ano, quando a gente estava estruturando a nossa área de educação financeira, de formação de investidor. A gente fez uma pesquisa com quase 1.000 respondentes para realmente entender quem ele era, como ele procurava informação, enfim, algumas perguntas. Desses quase 1.000 respondentes, eu mesmo estive à frente dessa pesquisa porque eu queria conversar com as pessoas, até porque eu queria provar se nós estávamos no caminho certo, na construção correta aqui para a nossa área de educação financeira. Conversei com 60 pessoas e marquei reunião com 30. E aí a reunião foi um focus group que nós organizamos. Foram 30 pessoas no total, dividido em 4 grupos diferentes, de acordo com o seu nível de conhecimento e com o seu engajamento quando o assunto era investimento ou educação financeira. E eu participei, foi a nossa agência que organizou a reunião, foi uma reunião de cada grupo de 2 horas, mas eu participei ali desse grupo especificamente mais em silêncio e só falava no final porque eu queria ouvir. E em todos os grupos surgiu o seguinte tema: tem muita informação por aí, tem muita gente surgindo falando sobre investimentos, mas a gente não sabe quem seguir. Na verdade, o tema ficou mais em voga quando nós, com 2 grupos, que eram os iniciantes com baixo engajamento e iniciantes com alto engajamento. Então, principalmente, quem está ali querendo dar os seus primeiros passos nos investimentos, ele até quer, está até disposto, só que ele não sabe quem ouvir, porque é tanta informação, é tanta gente falando, é tanta gente que pode dar o golpe, e pode mesmo, que ela não sabe por onde ir. Então, a gente também decidiu ser uma empresa
Hoje nós somos, através da marca, da Guide, nós dizemos que nós somos guias para os nossos clientes, mas nós também decidimos esse ano nos tornar guias em aprendizagem. E exatamente ajudar, principalmente esses iniciantes que não sabem ainda discernir entre quem é bom e quem não é, né? Quem realmente está falando a ver, quem é verdadeiro, quem vai ajudar de verdade e quem não é. E nós decidimos também nos colocar como guias educacionais, principalmente para esse público, através da nossa área de educação financeira. Então, é muito importante que as pessoas fiquem antenadas com tudo que está se ouvindo por aí. Agora, tem umas coisas mais fáceis, né, Maria Fernanda? Quem está prometendo rentabilidade, gente, foge, né? Foge, pelo amor de Deus, não tem almoço grátis, não tem atalho. O caminho, ele parece ser muito longo, e ele é mesmo. Às vezes ele é complicado e ele é mesmo, mas precisa continuar, porque você está construindo algo para o seu futuro. E pode ser que quanto mais o tempo passe, mais menor oportunidades vão aparecer para você. Menos tempo você vai ter para conseguir construir a riqueza necessária para a independência financeira. Então, fica a dica, tem que ficar de olho ali no selo, né? O selo de qualidade da empresa que você está confiando ali. Bom, se você pensa numa pessoa que tem educação financeira, como é essa pessoa? É aquela que conhece sobre juros compostos, conhece sobre todos os investimentos, ou é aquela que não tem dívida? Como definir essa pessoa? Olha, é complicado, sabe? Porque quem tem dívida, ela pode até saber de educação financeira. Vou fazer uma analogia, né? Estou acima do peso, eu sei o que eu preciso fazer para ficar no meu peso ideal. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu estou afim de fazer? Está Eu quero aplicando? fazer? Estou aplicando isso, eu posso ir no endócrino, pronto, está aí. Eu posso ir no endocrinologista, posso até ir na nutricionista, posso contratar um personal trainer. No entanto, se eu fizer corpo mole, se eu não colocar em prática toda a teoria, né, ou toda a receita que me deram, não adianta. Então, eu posso até saber, posso até ser educada no sentido de conhecimento, mas no sentido de aplicação, eu não sou educada. Eu sou uma pessoa, ou eu sou indisciplinada. Talvez a educação e a disciplina sejam coisas distintas ali. Então, eu posso saber, tenho educação, mas sou uma pessoa indisciplinada. Com dinheiro é a mesma coisa. E a questão do endividamento, ela independe da faixa de renda, independe da classe social. Conheço pessoas, e aí, enquanto eu, assessora de investimentos, lá atrás, 2009, 10 até 2016, que atendi muitas famílias no meu escritório, eu via pessoas de altíssima renda que gastavam R$ 200.000 por mês. R$ 200.000 por mês. Cirurgião, neurocirurgião, que tinha uma excelente renda, morava esse para mim foi muito emblemático, então eu uso ele como exemplo, sem falar nome, claro. Morava na Lagoa Rodrigo de Freitas, tinha uma renda familiar de R$ 200.000 e ele conseguia ser um endividado. E eu lembro porque ele me deu trabalho. Essas pessoas marcam a gente ao longo da caminhada. E me deu um trabalho danado, assim, ele veio me procurar, quero investir, mas quero investir o quê? Você está endividado, Gasta tudo. Peraí, que a gente tem um passo anterior. Mas a forma como a gente conduziu o nosso trabalho, que era através do plano por objetivos, não essa maneira tradicional como o mercado está ensinando as pessoas a investirem também. Enfim, tudo é válido, tudo é ensinamento, mas existem formas melhores para falar sobre investimentos. A gente escolheu lá atrás, e é essa filosofia que a gente trouxe para a Guide também, para os nossos treinamentos, para a nossa rede de assessores, e também trouxe para a nossa área de educação financeira, para a formação dos nossos investidores, que é o plano por objetivos. É você, antes de tudo, quer investir? Calma. Você precisa entender algumas coisas, não apenas o seu perfil de investidor, como todo mundo diz, teu perfil de investidor é intermediário, então toma aqui tantos por cento de fundo de renda fixa, tantos por cento de títulos públicos, aqui a gente pode tomar um pouquinho mais de risco, tantos por cento em ação. Cara, não me venha com coisa pronta, com receita pronta. Cada pessoa é um indivíduo, e um indivíduo inserido em uma família. Essas pessoas precisam de cuidado e precisam entender a sua relação com o dinheiro, por que ela se comporta dessa maneira? Por que esse neurocirurgião
vivendo na Lagoa Rodrigo de Freitas, recebendo R$ 200.000 por mês, gastava tudo. Me conta a sua história, doutor fulano. Me conta. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente descobre por que ele tem esse mindset. E a gente consegue trabalhar. Ah, entendi. Então é por... E aí você anota. Porque o assessor de investimento ele faz isso. Ele tem que entender a sua história. Ele tem que É quase entender um muito trabalho mais do de perfil. psicólogo também, né? É trabalho de psicólogo, porque olha, tem uns que são difíceis, até a gente mudar o comportamento é uma dificuldade. Mas é um trabalho super prazeroso, no final das contas, pelo resultado que a gente encontra e pela gratidão que a gente encontra também dessas pessoas. Então, é entender a relação com o dinheiro, é entender por que ela se comporta dessa forma, é mostrar um mapa da vida dela, mostrar, olha, os seus objetivos são esses, é isso que você me falou, em tal tempo você quer isso, tal tempo você quer tal coisa, essa é a tua necessidade de proteção, é aqui que você quer ter a sua independência financeira ou o momento de escolha se você quer continuar trabalhando ou parar de trabalhar. Ok. Para isso acontecer, você precisa ter uma capacidade de poupança, ou seja, você precisa fazer aportes mensais de tantos reais para que você consiga cumprir o mapa da sua vida. E quando a gente mostra isso para as pessoas, o caminho ele pode ser até mais interessante. Então, muita gente que é indisciplinada, talvez não necessariamente educada ou não, mas indisciplinada, às vezes precisa só entender o mapa da sua vida para ela realmente se disciplinar e primeiro se motivar e então se disciplinar. O brasileiro ainda é um tomador de dinheiro, né? Existe uma oferta, sim, muito grande de empréstimos, mas nem tudo aquilo que nos oferecem a gente precisa aceitar, né? Se os bancos vão mudar, não vai mudar, vai continuar oferecendo empréstimo, vai continuar te ligando, aqui é do banco tal, você tem uma linha de crédito só porque você é funcionário público, não. Muito obrigada, não preciso, né? Então, não é que as pessoas sejam educadas ou não, mas também pode ter uma questão disciplinar, ou talvez pode ter uma questão de consumismo, de imediatismo, e é necessário tratar tudo isso. Agora, o interessante é encontrar as pessoas corretas no meio do caminho que vão te ajudar a tratar tudo isso e a esclarecer que a tua jornada de investimentos e a jornada financeira pode ser muito mais agradável. Então, resumindo, é aquela coisa, você saber o que você quer, qual o seu objetivo, e aí estudar, trabalhar para que isso seja concretizado. E aí demanda esforço, né? Demanda, enfim, interesse e conhecimento e uma instituição de qualidade para confiar. Concorda que não tem mágica? Né? Todo mundo fala a mesma coisa. Quais são as dicas? Guarda, não gasta tudo, guarda um pouco, sabe onde investir, todos os meses faz aporte. Cara, tá aí, a dica tá aí, a dica para emagrecer tá aí também. Corta o carboidrato, coloca mais proteína, faz caminhada, corre, planifica. Tá aí, tem que fazer, tem que fazer. E aí, o tem que fazer, procure alguém que te motive, que te estimule e que caminhe, que seja realmente o guia nessa jornada, para que ela seja muito mais interessante e juntos vocês consigam atingir o seu objetivo. A caminhada com alguém, né, ela se torna muito mais estimulante. Né? Fazer tudo sozinho, às vezes é muito difícil. Você precisa trocar, você precisa conversar. E quando você encontra alguém que caminhe junto com você, certamente você vai mais longe. Pode ser que não vá mais rápido, e tomara que não vá no seu tempo, mas com certeza você vai mais longe. Muito bem, olha, depois eu quero continuar esse bate-papo em off, porque está uma delícia. A gente não tem todo mundo aqui, né, nas nossas redes da Band News FM. Loni, muito bom, viu, esse bate-papo, ótima conversa, ótimos ensinamentos que você está trazendo aqui para a gente hoje. Obrigada. Legal, eu que agradeço, estou à disposição. Assim, falei que eu falo muito, né? Porque é um assunto apaixonante, né? É um assunto que realmente eu acredito e essa energia, essa paixão com que a gente fala sobre educação financeira, sobre investimentos, é a mesma paixão, a mesma energia que a gente emprega aqui dentro da Guide. Nós temos essa filosofia e nós realmente estamos comprometidos a mudar a forma como o brasileiro aprende e melhorar a forma como ele investe, mudando a sua mentalidade
e ajudando nessa jornada. Esse é de verdade, né, a nossa filosofia aqui dentro, e a gente emprega isso em tudo que a gente faz. Muito bom. Então, quer conversar com a Lone? Quer receber essas dicas? Quer fazer uma consultoria? Já sabe, entre no site guide.com.br que você vai ter acesso ali aos especialistas para te orientar da melhor maneira. Obrigada, viu, Lone? Até a próxima. Obrigada, até a próxima.